encontrei uma moça que fazia bastante tempo que eu não me encontrava. Quando eu encontrei, ela começou a contar como estava sendo o processo de emagrecimento dela, o que que ela estava fazendo para conseguir emagrecer. E uma das coisas que ela falou que me chamou mais a atenção era o quanto ela estava resistindo à vontade de comer uma barra de chocolate. Fazia um mês mais ou menos que ela estava fazendo a dieta ali, tudo certinho, 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 mas que ela estava com muita vontade de comer uma barra de chocolate e ela estava conseguindo resistir. Eu vou falar para você que a pior coisa que você pode fazer se você quer emagrecer, se você quer principalmente aprender como manter o peso, é justamente resistir às suas vontades, resistir ao chocolate, resistir ao lanche. Por quê? Já ouviu aquela frase? Tudo aquilo que você resiste persiste. Quanto mais você resiste a essa vontade, mais essa vontade aumenta. Quanto mais você resiste a essa vontade, mais presente ela fica dentro de você. E o que que acontece quando essa vontade, além dela ficar cada vez mais presente dentro de você e aumentar cada vez mais, quando você come, dificilmente você vai conseguir controlar a quantidade que você come. É como se fosse um balão, né? Uma bexiga. Quando a gente está ali com a bexiga vazia. Imagina que cada vez que você resiste, é um sopro que você dá para encher essa bexiga. Cada vez que você resiste, é um sopro que você dá para encher essa bexiga. O que que vai acontecer? Vai chegar uma hora que essa bexiga ela não vai dar conta. Ela vai estourar. E é exatamente assim quando a gente olha para o resistir àquelas coisas que a gente tem vontade de comer. Tá, Nani, se eu não posso resistir, se eu não tenho que resistir, então o que é que eu tenho que fazer? E aí eu vou compartilhar aqui com você dois caminhos, tá? O primeiro caminho é não negar essa vontade. É não negar. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente resiste persiste. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que a gente está com vontade e até normalizar essa vontade. Por quê? Porque quando a gente admite, a gente diminui o impacto, o problema, o tamanho daquilo. Então, quando você fala assim, tô com vontade. Agora, quando você fala, se eu tô com vontade, eu não posso comer, o que que acontece? Você deu atenção para aquilo. Aquilo vai crescer. Agora, quando você fala assim, eu tô com vontade. O que que acontece? Até a sua indiferença, o que você comunica para você sobre aquilo também vai diminuir. Então, a primeira coisa é não negar que você está com vontade. A primeira coisa é você admitir, é você aceitar. Por quê? Porque a vontade, ela é algo inerente do ser humano. A questão é eu comer ou eu não comer todas as vezes que eu estou com vontade. Agora, que a gente vai sentir vontade, a gente sempre vai sentir vontade. Por mais disciplinada que a pessoa seja, por mais determinada que a pessoa seja, a vontade ela é algo inerente do ser humano, não tem como a gente controlar. Lógico que conforme a gente vai treinando a nossa mente, conforme a gente vai criando novas conexões neurais e novos hábitos, isso vai ficando cada vez mais normal, vai ficando cada vez mais natural. Então, tem uma hora que a gente vai olhar para aquilo e vai falar, ok, aquilo está ali, mas isso é um processo. Mas ainda assim, pode ser que você esteja ali focado e de repente você é pego de surpresa com uma propaganda daquele hambúrguer que você tanto gosta, onde mostra aquela crocância que você tanto gosta, enfim. E aí você estar em contato com isso ative a sua vontade. E nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir. Sim, eu estou com vontade. É a primeira coisa. Por quê? Porque quando a gente admite, a gente simplesmente passa a incluir aquilo. O movimento de resistir, ele é um movimento de negação. Quando eu estou resistindo, eu estou negando aquilo. Não posso, não é para mim, principalmente não posso. Então, a gente está aqui em movimento de negação. E tudo aquilo que a gente exclui tende a voltar. Então, quando a gente inclui essa vontade que a gente está de comer aquilo, a gente consegue neutralizar essa vontade. Então, esse é um primeiro ponto. Não resistir, porque quando a gente resiste, a gente aumenta essa vontade, e aí, quando a gente come, a gente vai ter a tendência de comer uma quantidade maior, ou descontroladamente, ou então ter dificuldade de voltar a não comer. E aí, aqui é justamente o segundo caminho, né?
Quando a gente estava ali conversando, e era uma conversa completamente informal, ela não é a minha cliente nem nada, mas uma das coisas que eu falei para ela é o que eu acredito e é o que eu falo aos meus clientes. Sabe qual que é a verdade? Vai chegar uma hora que você vai comer. Porque não tem como a gente passar uma vida inteira resistindo. Não tem como a gente passar uma vida inteira sem comer. Vai chegar uma hora que você vai comer. Então, o que que é o melhor? Quando você sente a vontade, você aceita que você está com vontade e muitas vezes, dentro de um equilíbrio, você até se permite comer. O que que é? Muitas vezes você se permitir comer aquilo que você está com vontade é o gás que você precisa para você retomar. Então você fala assim: ok, tô com vontade, eu vou comer. Só que o que importa não é o que você faz. Putz, fui lá e comi o chocolate. O comer o chocolate não é o problema. O problema está no que você faz depois dessa decisão que você toma. Então, se você falar, putz, percebe que a ação vai ser a mesma, mas o que você vai fazer depois daquilo é totalmente diferente. Putz, agora eu já comi, já era. Não, agora que eu comi, eu retomo. Então, o que você faz pode ser a mesma coisa. A forma é o que você pensa que te mantém ou que faz você desistir, entende? Então, quando a gente olha para isso, é sempre esses dois caminhos que a gente tem que pensar, pô, uma hora eu vou comer, porque a verdade é que vai chegar uma hora que você vai comer, a gente não tem como resistir absurdamente por a vida inteira, não tem como a gente resistir. Então, a primeira coisa é sair desse lugar de negação, do não posso sentir vontade, eu não posso comer isso. Então, saia desse lugar de negação. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é você ter em mente que sim, vai chegar uma hora que você vai comer. Então, o seu processo de emagrecimento, ele não pode parar na hora que você para de resistir, entende? Então, assim, tá, eu fui lá, senti vontade, me permiti comer. O que que eu faço depois disso? É o que você faz depois dessa permissão que vai fazer com que você alcance o seu objetivo ou não. Tanto que muitas vezes uma das orientações que eu falo para minhas clientes é: você está com vontade? Então, primeiro, admita, né, que você está com vontade, aceita essa vontade, veja essa vontade, inclua essa vontade, coma e depois você retoma. Por quê? Porque não tem como. Eu, quando eu emagreci lá em 2014, 10 quilos, eu, no meio do meu processo, eu comi, eu senti vontade, muitas vezes eu me arrependi, muitas vezes eu fiquei com medo de voltar a engordar, enfim. Mas eu negava muito e eu vi o quanto que negar isso fazia com que muitas vezes eu comia mais quando eu comia. Então não nega essa vontade, inclua essa vontade e tenha em mente que vai chegar uma hora que você vai comer. Usa essa vontade que você está de comer para que ela se torne um gás para você dar continuidade depois, tá? Então, ó, não resista, porque tudo aquilo que você resiste persiste. Quanto mais você resiste, mais essa vontade aumenta. Então, bora lá, inclua essa vontade, aceita essa vontade e vamos que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.